2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Esse é um versículo aqui que está dentro do livro de 2 Timóteo, onde Paulo escreve, O apóstolo Paulo, já velho, cheio de dias, já está terminando a sua carreira. Na segunda epístola de Paulo, Paulo já está falando da sua partida, que ele vai ser entregue como oblação, como sacrifício, ele vai morrer, ele vai ser decapitado. E antes, ali, quando ele está na prisão, ele já escreve suas orientações para os seus obreiros, escreve cartas, sabendo que já é o momento da sua partida. E ali ele orienta Timóteo: Timóteo, você precisa ser um obreiro aprovado. E essa epístola ela é tão viva, essa carta é tão viva que serve para o nosso dia. Nós somos hoje o Timóteo que Paulo está escrevendo para nós. Então receba essa epístola, essa carta, como se fosse o próprio Paulo escrevendo para cada um do coração dos irmãos. Imagine você sendo Timóteo e você recebendo essas orientações do seu pastor Paulo, que te ensinou a vida toda. Então recebe isso no seu coração nessa manhã. Vamos aqui começar por essa parte A, que fala assim: procura apresentar a Deus como obreiro aprovado. Procurar, como assim procurar se apresentar a Deus? Procurar fala no sentido de você... Procurar fala no sentido de você se preocupar, de você ter o interesse, se dedicar, em se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado. Você ter aquele interesse. Porque todos que estão aqui são obreiros na casa do Senhor. A gente teve aquele dia de aceitar Jesus, de entregar o nosso coração, E quando a gente tem aquele primeiro amor, a gente vem com aquele sentimento de fazer tudo para Jesus, Primeiro você sente, aí depois você faz, porque você está no primeiro amor, O exemplo do jovem quando conhece uma moça, Ele começa a cortejar aquela moça, tem aquele sentimento. Então, porque ele sente as coisas, ele começa a fazer para Deus. Mas no decorrer da caminhada, as coisas vai ficando pesado, vai vindo as mágoas, as decepções, e às vezes você vai ter que tomar aquela iniciativa de não só sentir o amor, mas escolher amar, Que o amor, quem é casado aqui sabe, que vai ter dia que você não vai ter vontade de atender as necessidades da sua esposa, a esposa não vai ter necessidade de atender as necessidades do seu marido, mas porque está dentro de uma aliança, você vai cumprir com as suas obrigações, você vai escolher, você vai tomar a decisão de amar aquela pessoa. E assim é no Evangelho. Não é todo dia que o crente, o obreiro de Deus, tem o desejo de orar, mas porque você está numa aliança com Deus, você ora, Não é todo dia que você tem o desejo de jejuar, mas porque você tem uma aliança com Deus, você escolhe jejuar. E assim é você se preocupar em se apresentar como obreiro aprovado na presença de Deus. Imagina se a gente orar só quando sentisse: hoje eu estou sentindo de orar, daí você vai, dobra o joelho e ora, hoje eu estou sentindo de ir na igreja, aí você vai na igreja só quando sente, Não, e evangelho não é sobre sentimento, é sobre escolha, sobre decisão que você toma de procurar e se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, E nessa manhã nós estamos aqui para aprender, porque talvez hoje você não queria levantar da cama, estava tão bom, mas você tomou a decisão, porque você procura se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, não é verdade? E aqui fala sobre aprovado. Como assim ser aprovado na presença de Deus? Como ser um obreiro aprovado? Como eu sei que eu sou um obreiro aprovado? Você já se perguntou isso lendo esse versículo? Eu já me perguntei muitas vezes: Senhor, será que eu sou um obreiro aprovado? Será que eu estou sendo uma pessoa aprovada pelo Senhor? Porque é muito fácil ser aprovado pelos irmãos. É só eu vir aqui e fazer o que os irmãos gostam. Eu começo a mostrar serviço para o pastor Jean, começo a mostrar serviço para o Ari, para o Pedro ali, para o Gessé. Isso vai ser agradável para eles, mas isso não significa que eu estou sendo aprovado por Deus. Isso não significa que eu estou sendo agradável a Deus, Porque é muito fácil eu, na estética, na parte exterior, eu começar a agradar os irmãos, não é verdade? Mas agradar a Deus é algo interno, é algo que às vezes ninguém está enxergando. É uma parte que é quando o nosso caráter é mostrado, quando ninguém está enxergando aquilo que a gente está fazendo. Então, quando fala de se apresentar a Deus como obreiro aprovado, eu coloquei algumas características aqui de pessoas, de obreiros que são aprovados diante de Deus. E a primeira característica: amar a Deus acima da sua própria vida. Primeira característica e principal de todas: o obreiro de Deus, ele ama o seu Senhor acima da sua própria vida. Eu vou repetir: o obreiro aprovado, ele ama o seu Senhor acima da sua própria vida.
O Evangelho de Jesus está acima da sua cabeça, está acima da sua existência, porque ele vive por uma causa nobre e maior, né? Imagina nos tempos de guerra, aqueles homens talvez morriam por reis corruptos, morriam por causas tão fúteis, e eles morriam, se doavam por aquelas causas. Quanto mais eu e você, pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelo nome do Senhor Jesus. Então a primeira coisa, o obreiro de Deus, ele ama a Deus acima da sua própria vida, e isso faz a gente ser aprovado por Deus. E eu separei alguns textos aqui, eu queria ler para os irmãos, em Lucas capítulo 14, pedir para os irmãos abrir, Lucas capítulo 14, Lucas 14, verso 25 ao 33, nós vamos ler nesta manhã. Lucas 14, 25 ao 33. O verso 25 diz assim: Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhe disse: Se alguém vem a mim e não ama mais a mim, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ao seu pai ou a sua mãe, a sua mulher, aos seus filhos, aos seus irmãos e às suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse versículo é muito forte, né? Mas o que chama a atenção é o verso 25, que diz assim: Grandes multidões seguiam Jesus, acompanhavam Jesus. Todo mundo queria alguma coisa de Jesus, todo mundo queria tocar em Jesus, queria ver Jesus, queria ouvir uma palavra de Jesus, todo mundo queria chegar perto de Jesus. Mas imagina Jesus andando e olhando aquela multidão e vendo que a maioria queria só uma cura, um milagre, mas quando recebesse algo ia retroceder, porque Jesus já acrescentou o que eles queriam para a vida deles. Jesus ali era só algo a mais para eles, não era o todo da vida. E Jesus fala assim, se vocês quiserem vir a mim de verdade, se você só pode ter vida de verdade se você se entregar de verdade, né? E ele fala aqui: se alguém vir a mim e não me ama mais do que o seu pai e sua mãe, tem tradução que fala aborrece, né? Alguém tem essa tradução aí? Aborrecer? Que passa a impressão de que você tem que, para amar Jesus, tem que odiar seu pai e sua mãe. Não, não é isso que está dizendo. Esse aborrecer no original significa amar menos, né? Você coloca sua família, as pessoas em segundo lugar, e Jesus tem um lugar de destaque na sua vida que é acima da sua própria família e da sua vida, né? Então é isso que está dizendo aqui de aborrecer, que é amar menos. Você coloca em segundo plano a sua família, as pessoas, né? A sua esposa, seus filhos, seus pais, seus netos, e Jesus tem um lugar de destaque na sua vida. Então quando fala aqui que nós temos que amar Jesus acima de tudo, senão a gente não pode ser discípulo dele, é porque senão você vai ter problema na sua vida. Imagina o seu coração ficar dividido entre fazer a vontade de Jesus e a vontade dos seus filhos, entre fazer a vontade de Jesus e a vontade da sua esposa, entre a vontade de Jesus e a vontade dos seus netos. Então você precisa tomar a decisão e falar: não, Jesus é prioridade. Quando eu falo Jesus, é a pessoa de Jesus, que às vezes a gente confunde Jesus com a obra de Deus, né? E a obra de Deus não é a mesma coisa de você amar a Deus de todo o seu coração, né? Então por isso a gente precisa priorizar Deus, e depois você prioriza o amor às demais coisas, às pessoas. E continua dizendo aqui, Jesus ele fala assim, que quem não ama ele acima de tudo não pode ser discípulo. Aí e ele continua dizendo no verso 27, e quem não toma sua cruz e vier após mim não pode ser o meu discípulo. Aí o verso 28, pois qualquer de vocês pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular depressa e verificar se tem os meios para concluir? Então Jesus fala aqui, imagina você vem para o Evangelho, e agora Jesus é o fundamento do Evangelho, e você fala: agora eu vou construir a minha vida, o edifício da minha vida sobre Jesus. E se você não calcular antes as perdas, as despesas que você vai ter, porque quando você vem para Jesus você vai ter muitas perdas, porque quando a gente vem para Jesus você ainda tem aquele coração de amar muitas coisas que você prioriza, mas quando você vem para Jesus você vai ter que deixar em segundo plano. Você vai ter que deixar muitas coisas. E trazendo para a nossa vida que nós somos obreiro, nós como obreiro a gente vai precisar deixar coisas que o povão, a multidão não vai precisar deixar. Nós que somos obreiro, a gente vai ter que ter um nível de responsabilidade que às vezes quem é um membro que senta aqui nas cadeiras não vai ter.
O obreiro de Deus, ele vai ter que calcular que ele vai ter muitas perdas, agora ele vai ter que cuidar 2 vezes mais, vai ter que dar um testemunho ainda maior, vai ter que entender que a sua vida como obreiro é uma vida de responsabilidade, né? Então por isso a gente precisa entender do nosso coração que antes das vezes aceitar o chamado, às vezes da gente receber a unção, a imposição de mãos como obreiro, a gente precisa calcular as perdas, os gastos que a gente vai ter. É isso que essa passagem está dizendo para nós. Aí diz aqui no verso 29, para não acontecer que depois de tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Olha só o que diz essa passagem, né? Imagina, você veio na empolgação e falou, pastor, eu quero ser um obreiro. Pastor, eu quero servir na igreja, eu quero servir o reino de Deus. E de repente você começa empolgado, começa, né, a todo vapor, de repente vai perdendo aquela intensidade, vai perdendo aquela velocidade, aquilo que você fazia para Jesus. E de repente você, como diz aqui na palavra, que começou a construir e não pôde acabar. É uma pessoa que começa, mas não consegue terminar. Por isso você precisa calcular. Eu quero ser um obreiro, mas eu vou me dedicar toda a minha vida para isso, né? E ser obreiro, às vezes você está filtrando isso no filtro, nesse costume evangélico, religioso. Não, é filtrar no espírito, porque obreiro não é só dentro da comunidade onde você participa, da Igreja Pentecostal Refúgio Eterno. É em todo lugar. Na sua empresa, lá você é diácono, na sua empresa você é evangelista, na sua empresa você é pastor. Não que você vai pregar lá dentro, né, no seu horário de trabalho, mas que você está sempre com o mesmo coração. Aqui na igreja você está com o coração pronto para servir, e lá na sua empresa, na sua escola, onde você frequenta, na sua vizinhança, você é a mesma pessoa, né? Você tem o mesmo coração, o mesmo sentimento de obreiro, não é verdade? E diz aqui, para que não aconteça, né, que depois de você ter lançado os alicerces, você não possa terminar a construção. É o que Jesus está dizendo, a pessoa que toma a sua cruz, e às vezes no meio do caminho ela abandona a cruz. E o que é a cruz no Evangelho? A cruz no Evangelho é o sofrimento, é as perseguições, é o negar a si mesmo, é a parte que causa dor, porque carregar uma cruz não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é um peso que você carrega. O Evangelho tem um fardo leve, o Evangelho tem as partes boas, mas a Bíblia também fala que tem uma porta estreita, tem um caminho estreito, né? A parte ali, como que eu posso dizer? A parte de sofrimento do Evangelho, isso é a cruz que molda o caráter do crente, né? A cruz no Evangelho não é você tomar uma cruz de verdade, mas é espiritualmente, é aquilo que vai moldar o seu caráter. O que molda o caráter do obreiro é as tribulações. O que molda o caráter do obreiro é a perseguição, é as provações que ele passa, é as feridas, é as marcas que a vida cristã vai deixando nele. Isso é carregar a cruz. E quando você tira isso, né, se você tirar a cruz das costas do obreiro, a vida dele se torna uma coisa comum, uma coisa, Jesus vai chamar de anátema, né, uma coisa que não faz sentido. Então a cruz, ela é totalmente necessária, ainda mais na vida de nós que somos obreiros, né? Que é você negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, para colocar Jesus em primeiro plano. Amém? Eu vou ler o verso 33 para os irmãos, que diz assim: assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Quem é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Todo mundo levantou a mão, né? Então, Jesus, quando ele chama a gente para ele, a gente já precisa entender que a gente vai precisar renunciar, abrir mão, deixar muitas coisas. Você segura coisas quando não conhece Jesus ou quando é membro, mas quando você se torna um obreiro da casa do Senhor, você começa a deixar coisas, você começa a renunciar coisas, né? Quando a primeira vez, quando você é novo na fé, como eu, quando eu era novo na fé, quando eu li essa passagem, eu falava assim: Jesus, então eu preciso deixar tudo, deixar meu trabalho, deixar minha família, colocar uma mochila nas costas e sair por aí pregando o evangelho, né? E deixar tudo para trás. Não é isso que Jesus está falando. Vai ter momentos sim que Jesus pode pedir para você deixar ambientes, pedir para você deixar empresa, deixar pessoas, mas nem sempre é isso que está dizendo a palavra. Mas primeiro renunciar é renunciar à velha natureza, né?
renunciar às coisas da carne para andar no Espírito. E o obreiro de Deus, ele precisa entender que ele foi chamado para viver numa nova natureza, né? As outras religiões ensinam o povo a adestrar a velha natureza, mas somente o Evangelho te apresenta uma nova natureza para você viver. Somente o Evangelho tem essa graça de te dar um novo coração, um novo entendimento, uma nova expectativa de vida. As outras religiões só adestra a sua velha natureza, te prende em algum dogma, te engessa ali, mas o Evangelho não, ele te chama para a liberdade, te chama para a vida, te chama para fazer coisas grandiosas na presença de Deus. Então o obreiro de Deus, ele precisa entender que quando você vem para Jesus, a sua vida só faz sentido se for para andar no Espírito. Aleluia. Por isso que Jesus fala que todo aquele que não toma a sua cruz, não renuncia, tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por quê? Quando a gente vem para Jesus, a gente acredita que tem muitas coisas. A gente junta ali orgulho, avareza, junta a impureza, junta a hipocrisia, e tudo isso a gente precisa renunciar. E quando a gente renuncia tudo isso, você está dizendo: Deus, eu te amo acima da minha própria vida, daquela velha natureza que eu deixei para trás. Amém? Tem outra passagem em Apocalipse 12:11, vamos abrir lá, também que fala sobre amar a Deus acima da própria vida. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Pedi para o irmão Marcos ler para nós. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém? Olha, essa passagem diz, né, que eles, nós no caso, vencemos pelo sangue do Cordeiro e não amamos a nossa vida até a morte. O que significa amar a vida? Né, passou até uma impressão assim, a Bíblia diz, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que me amar. Mas aqui está dizendo que eu não posso amar a minha própria vida, né? Não parece uma contradição se você olhar meio de relance? Mas não é. Quando fala de não amar a sua própria vida, é que não tinham a vida apegada a essa vida, que não tinham seu coração apegado aos caprichos dessa vida, que tinham sim seus caprichos, mas os caprichos não tinham seu coração. E o obreiro de Deus, ele não pode ter caprichos no seu coração, ele precisa estar pronto a abrir mão de qualquer coisa, dos seus caprichos, por amor talvez a uma alma, por talvez o amor a uma pessoa. Ele precisa abrir mão de muitas coisas, né? Como nessa caminhada de missionário, eu já encontrei pessoas que, missionários mesmo, ou missionárias que têm um coração difícil, pessoas assim que não comem em qualquer lugar, que não comem de qualquer maneira, que não vestem qualquer roupa, que eu falo assim: meu irmão, mas você é missionário, o dia que Jesus te mandar para outro lugar, né, você é uma pessoa que precisa entender que os caprichos não podem ter seu coração, senão isso se torna uma pedra de tropeço no Evangelho. A mesma coisa o obreiro de Deus, você que está aqui nessa manhã. Imagina se você tem caprichos na sua vida e você fala: não, mas eu não posso fazer isso ou aquilo, não posso tocar naquilo. E de repente uma alma precisa de você. Você vai, às vezes, deixar de pregar para aquela alma por causa de caprichos que você carrega? Então a gente precisa entender que não temos que amar a nossa vida, né? No sentido de amar os caprichos, amar, se apegar às coisas dessa vida. Mas que o obreiro de Deus, ele é desprendido. Ele está sempre pronto para amar Jesus e amar as pessoas acima daquilo que dos seus caprichos, acima das coisas que tenta prender o obreiro de Deus nessa vida. Amém? Então, estes não amaram a sua vida até a morte. Significa de você amar a Deus acima da sua própria vida, né? Então, você ama a Deus? Faça essa pergunta no seu coração, né? Você ama a Deus acima da sua própria vida? Será que eu amo a Deus acima da minha vida? Né? Até onde será que vai o meu amor por Jesus? Né? E quando você entende que você ama a Deus acima da sua própria vida, você está disposto a viver e a morrer por Jesus, disposto a viver e a morrer pelo Evangelho de Jesus. Porque pensa, quando a gente era do mundo, quando a gente não conhecia Jesus,
A gente vivia pela bebida, pelo cigarro, vivia pelas drogas, e a gente vivia por aquilo e estava disposto a morrer por aquilo. Ia viver daquele jeito e morrer daquele jeito. Aquilo era a vida da pessoa, né? Tem pessoas que vivem pela idolatria e vai morrer pela idolatria. Agora, quando você está na presença de Deus, agora você conhece Jesus, agora você vive por Jesus e também está disposto a morrer por isso, né? Não que todos vão ser mártires, mas todo crente tem um espírito de mártir. Ele está numa nação que ele é livre para pregar, mas ao mesmo tempo ele sabe que se ele precisar morrer por Jesus, ele está pronto, né? A segunda coisa que eu coloquei aqui, que o obreiro de Deus, ele é prestativo, né? A primeira coisa é amar Deus sobre todas as coisas, e a segunda é ser prestativo, né? Uma pessoa diligente, esforçada, uma pessoa dedicada, que está sempre pronta para fazer as coisas de Deus. Então a segunda coisa é ser prestativo. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 17. Lembrando que a gente está lendo o texto base, né? 2 Timóteo 2,15, que fala como ser um obreiro aprovado, procurar se apresentar como obreiro aprovado na presença de Deus. Lucas capítulo 17, do verso 7 ao verso 10, amém? Que diz assim: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem agora mesmo e sente-se comigo à mesa? Não, é verdade que ao contrário lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber. Será que terá de agradecer o servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque só fizemos apenas o que deveríamos fazer. Amém? Então, olha, explicando essa passagem, imagina você é funcionário de uma empresa, o seu patrão manda você fazer o que é sua obrigação. Seu patrão não vai lá dar um tapinha nas suas costas e te agradecer: obrigado, meu funcionário, porque você fez o que você deveria ter feito, né? Então, o sentido dessa passagem, o propósito dessa passagem é tirar a gente da obrigação, levar a gente para um patamar maior. Porque às vezes, fala aqui, ó, quando você fizer o que te foi ordenado, você só fez sua obrigação, é para você se considerar servo inútil e indigno, que só fez o que deveria ter feito. Não que Deus está nos chamando de pessoas inúteis e indignas, mas quando você vem para o Evangelho, o desejo de fazer as coisas para Deus está acima das obrigações, né? Uma coisa básica, a obrigação, por exemplo, do obreiro, obrigação de vir na igreja, isso é obrigação. Então, qual que é Imagina, o pastor Jean não vai agradecer porque a gente está vindo para a igreja: obreiros, muito obrigado porque você está vindo na igreja. Não, é obrigação, né? Outra obrigação, dar o dízimo. Dízimo é obrigação do nosso coração, né? A gente tem aquele desejo de dar o dízimo na casa do Senhor. E o que é uma coisa que está acima dessa obrigação? Você fala: opa, em vez de dar 10, eu vou dar 20, né? O obreiro dedicado, ele quer ser o primeiro a chegar e o último a sair da igreja, né? O obreiro dedicado, ele não se contenta em fazer pouco. Fala: Jesus, o Senhor merece mais. Diante de tudo que o Senhor fez por mim, eu quero fazer muito mais. Porque ontem eu estava indo para a igreja de a pé, né? Assim, estava uma chuvinha, uma garoa. Eu falei assim: meu Deus, quando eu estava perdido nas drogas, eu atravessava a cidade de Umarama atrás de droga. Debaixo de chuva, estava frio, às vezes não tinha blusa, eu quase morria de frio. E eu fazia tanta coisa para o diabo. Eu falava: olha só, vir para a igreja de a pé, para mim, isso não é nenhum tipo de orgulho, é minha obrigação. É o mínimo que eu posso fazer diante de tudo que Jesus já fez por mim. Então, quando você tem gratidão no seu coração como obreiro, você é uma pessoa prestativa, você quer fazer coisas a mais para Deus, você não se contenta em fazer pouco para Jesus, você quer viver para algo maior, você quer viver para coisas grandes. Você fala: Jesus, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para atender o seu chamado que o Senhor deseja de mim. Então é sair da obrigação, daquela zona de obrigação, e falar: Jesus, eu quero estar num patamar maior, eu quero fazer coisas grandes, eu quero ser uma pessoa diligente na sua presença. Amém?
Eu coloquei alguns exemplos aqui, né, que o obreiro é o primeiro a chegar, ele sempre gosta de ofertar mais, se ele pode ofertar 10%, ele quer ofertar mais de 10%, né? Ele é uma pessoa detalhista, ele vê o que ninguém está vendo, ele abre mão das coisas secundárias, é uma pessoa atenciosa, né? Uma pessoa, por amor ao seu Salvador, ele é uma pessoa atenciosa, é uma pessoa que gosta de cuidar das pessoas, que se preocupa com as pessoas. Então isso que as pessoas enxergam em nós, né? Quando alguém chega na igreja, né, pergunta onde estão os obreiros, né? Olha assim os obreiros, e os obreiros são diferentes, tem uma fala já mais madura, né? Tem já um comportamento diferenciado, sempre tem uma palavra na ponta da língua para edificar alguém, para consolar alguém. Então o obreiro ele não pode cair naquela estagnação, não pode deixar o sal se tornar insípido, ele não pode ficar uma pessoa sem sal, sem sabor. O obreiro ele tem sempre aquele desejo de temperar a vida das pessoas, de trazer claridade na vida das pessoas, porque ele é a luz do mundo, não é verdade? Aí eu coloquei aqui, cumprir a obrigação é o mínimo do obreiro. A graça de Deus te dá liberdade de ir além da obrigação, não é verdade? Na lei era obrigação, você tinha que guardar a lei. Na graça não, você não precisa ficar preso na obrigação, você pode estar além da obrigação. Vamos supor que, vamos dar exemplo aqui do Douglas e o pastor Jean. Vamos supor que o pastor Jean fala para o Douglas assim: Douglas, eu não quero que você saia do portão para fora. Daí ele obrigou o Douglas a ficar preso, ele cadia o portão, o Douglas ficou obrigado a ficar ali dentro. Mas isso é obrigação. Mas vamos supor que o pastor fala assim: ó, eu não quero que você saia, o portão está aberto, a porta está aberta, mas você não vai sair. Daí o Douglas fala assim: opa, por honra ao meu pai, não é mais por obrigação, porque ele deixou aberto, por honra ao meu pai, eu não vou sair do portão para fora, entendeu? Então isso é na graça de Deus. Você por honra a Jesus, você não dá o dízimo porque está na Bíblia apenas, você dá o dízimo porque você é grato pelo que Ele fez na sua vida, porque você ama Jesus, você vem no culto não é por obrigação, mas porque você ama Jesus, né? Você vem aqui dar uma palavra, canta um louvor, você abraça as pessoas no culto, não é porque é obrigação, né? Mas é porque você honra o seu Senhor e Salvador, porque a honra está acima da obrigação, amém? Agora, próximo versículo, Atos capítulo 18, vamos ver um exemplo de um obreiro que era diligente. Atos capítulo 18, do verso 24 ao 28. Atos 18, verso 24 ao 28 diz assim: Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com diligência a respeito de Jesus, né? Com precisão, com dedicação a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Irmão, olha só, aqui ainda esse Apolo, ele era um judeu, não conhecia totalmente a graça de Deus, era uma pessoa que tinha limitações em relação ao conhecimento de Jesus, mas mesmo assim ele era eloquente, né? Uma pessoa que sabe se comunicar, falar bem, era poderoso nas escrituras, conhecia o Antigo Testamento, que naquela época só tinha o Antigo Testamento, era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, alguém que pregava, anunciava Jesus com vida, e ele ensinava com diligência a respeito de Jesus, mas ele só conhecia o batismo de João. E continua dizendo no verso 26, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviam falar, levaram consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos, para que o recebessem bem. Tendo chegado Apolo, auxiliou muitos daqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder e veemência convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Jesus era o Cristo. Amém?
Então aqui fala de um obreiro que era dedicado, um obreiro que era diligente. Apolo, quando ele recebeu com mais exatidão ali de Áquila e Priscila sobre Jesus, ele começou a auxiliar os judeus, começou a falar, ó gente, aqui ó, Jesus é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é aquele que Moisés estava falando, que os profetas estavam falando, porque ele era dedicado na presença de Deus. E assim a gente precisa ser também na presença do Senhor. Talvez você fale assim, irmão, mas essa história de Apolo não se aplica à minha vida, porque eu não prego, né? Eu não tenho esse dom de pregar. Mas o obreiro, ele tem o quê? A devoção, o devocional dele diário com Jesus. Então você pode aplicar isso na sua vida, com a sua mãe, com seus pais, com a sua esposa, com seus filhos. Então é isso, o obreiro ele é dedicado, ele quer fazer alguma coisa para Jesus. Às vezes fala, mas não tem oportunidade na igreja, mas a oportunidade é na sua casa, sua família é a prioridade. Começa pelas pessoas que estão próximas a você, amém? Outra passagem aqui em 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8. Segunda Coríntios 8, verso 16 ao 18, que diz assim. 2 Coríntios 8, verso 16 ao 18, que diz assim: Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Paulo falando aos Coríntios, né? Ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. E com ele estamos enviando o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Amém? Olha só, Paulo tinha uma dedicação, um amor, um carinho especial pela igreja de Corinto. E essa mesma dedicação de Paulo passou para o coração do seu obreiro Tito. Então Tito tinha o mesmo coração de Paulo. Ele fala, Paulo, pode dar missão que eu vou lá cuidar daquele povo. E ele fala que ele tinha um coração dedicado e voluntariamente, sem pedir nada, ele só queria ir lá porque ele amava aquele povo também como Paulo amava. E foi outro obreiro junto, que possivelmente é Timóteo ou Lucas, né? Foi junto com Tito para cuidar daquela igreja, porque eles tinham um coração dedicado. Então o obreiro de Deus, pela Bíblia a gente vê que os obreiros de Deus, eles tinham um coração dedicado, e nós também precisamos ter esse coração dedicado com a obra de Deus, amém? Deixa eu ver aqui. Cumprir a obrigação mínima, já falei, né? Que o obreiro ele faz além do que lhe é pedido, sempre faz algo a mais para Jesus. Aí eu anotei alguns versículos sobre diligência, né? São muitos versículos, eu não vou ler, mas depois eu vou mandar o estudo lá no grupo, né, da igreja, para os irmãos depois estar lendo. É muito, irmão, a Bíblia fala muito sobre diligência. Em Provérbios mesmo, tem muitos provérbios que falam, né, o diligente ele prospera, o diligente ele vai ter por amigo o rei, né, a pessoa diligente ele sempre vai estar em constante crescimento, ele sempre vai ser querido pelas pessoas, as pessoas vão querer ter alguém diligente perto dele. Então, leia depois, eu vou mandar lá para os irmãos meditar sobre a diligência, amém? Amando a Deus e sendo prestativo, caminharemos em justiça, paz e alegria, sendo agradáveis a Deus e aprovados pelos homens. E essa passagem está lá em Romanos capítulo 14, que a gente está falando sobre ser aprovado por Deus. E a Bíblia, ela mesma explica. A Bíblia explica a si mesmo, né? Quando você olha para um versículo e fala assim, como eu vou ser aprovado por Deus? Aí em Romanos capítulo 14, verso 17 e 18, tem a resposta para a nossa vida. Pedi para o pastor ler para nós. 14, 17? E 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceitos pelos homens. Amém? Então aqui já responde a nossas, né, tipo, quando você olha lá em 2 Timóteo 2,15, você fala, mas como eu vou ser aprovado por Deus? Aí Paulo fala,
Quando o obreiro entende que o reino de Deus não é coisas exteriores, coisas materiais, perecíveis, que se perde, que se corrompe, mas sim é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, aí acontece o quê? Que desse modo quem serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens, né? Por quê? Paulo aqui está tratando com uma questão de comida, porque em Roma tinha judeu e tinha romano, né? Então romano comia carne de porco, judeu não comia carne de porco, então dava briga dentro da igreja. Judeu ainda tinha o costume de guardar o sábado, mas o romano não guardava o sábado. Então estava tendo aquela contenda. Então Paulo fala assim: gente, vocês não entenderam, o evangelho não é sobre coisa exterior, não é sobre coisa corruptível que perece. Evangelho é paz, justiça e alegria. Evangelho é sobre coisas espirituais, é sobre uma realidade maior. Então vamos caminhar por coisas maiores, não é sobre o tamanho, né, o tamanho do tamanco, o tamanho da saia, a cor da unha, o cabelo. Não, gente, vocês não entenderam. É paz, justiça e alegria do Espírito Santo. É claro que aqui eu não estou falando a respeito de doutrina, né? A Refúgio Eterno tem uma doutrina, nós temos que respeitar, mas eu estou falando no sentido assim de causar intriga por essas questões e entender que o seu amor pelas pessoas tem que ser maior, né? A sua realidade espiritual tem que ser maior. Quando você anda nisso, você é aprovado por Deus e também pelos homens. Amém? Voltando lá em 2 Timóteo 2,15, que diz assim: que não tem do que se envergonhar, né? Os filhos de Deus, quando creem em Jesus, eles abandonam a velha vida, os seus costumes que não glorificam a Deus, para viver uma vida santa. Então, como a gente faz para ter uma vida que não envergonha a Deus? É você abandonando tudo aquilo que é da velha natureza, né? Tudo aquilo que às vezes traz vergonha para o obreiro de Deus. Porque todos nós somos falhos, todos nós temos ali nossos defeitos, as nossas lutas. Tem pessoas que têm guerras em uma área, por exemplo, tem gente que tem guerra com a impureza, outra pessoa vai ter guerra com a avareza, né? Outra pessoa vai ter uma guerra com o orgulho, com a soberba, cada um vai ter a sua guerra. Só que a gente precisa lutar contra isso, não ser vencido sobre o mal, porque a Bíblia diz assim, que quando você é vencido por uma coisa, você se torna escravo daquilo que te venceu. Então, se o obreiro é vencido pela avareza, ele não dizima, ele não oferta, ele não ajuda ninguém, não tem coração voluntário. Por quê? Ele foi vencido pela avareza. O obreiro impuro, que não conseguiu vencer a impureza, ele vai ver a vida pelos óculos da impureza, porque ele é impuro, ele vai pensar que todo mundo é impuro, porque não, eu não consegui vencer, então não é possível que o outro venceu, porque ele vê a vida pelo óculos da impureza, pelo pecado que ele não conseguiu vencer, né? Então isso é vergonha para o obreiro, né? O obreiro que tem um coração orgulhoso, ele sempre vai desdenhar, olhar as pessoas por cima, como o superior, o grande, né? Então é a pessoa que não conseguiu vencer a soberba, e aquilo é vergonha para aquele obreiro, porque ninguém gosta de estar perto de alguém que é soberbo, inconveniente. Isso é chato demais. Uma pessoa que fala só de si mesmo, uma pessoa que exalta a si mesmo, se coloca como quarta pessoa da Trindade. Então uma pessoa que aquilo é vergonha para ela. Então o obreiro, ele precisa vencer esses pecados, precisa, né, domar esses gigantes da vida dele. Amém? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Deixa eu ver. Os obreiros de Deus são linha de frente do batalhão de Cristo, da igreja de Cristo, né? E Deus deseja que os obreiros sejam irrepreensíveis, perfeitos, imitadores de Deus por meio de Cristo. Amém? O obreiro de Deus, como ele está sempre, ele é visado, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele está sempre sendo visto, né? Ele pode fazer 99 coisas boas, se ele fizer uma errada, e quem se acha que o povo vai pegar? Naquela uma errada que ele cometeu, e ele vai ser sempre lembrado por aquela única coisa errada que ele cometeu. Eles vão até chamar ele pelo nome daquilo que ele cometeu. Por quê? Porque as pessoas são más, o coração do ser humano é mau, entendeu? Mas a Bíblia diz que nós temos que ser irrepreensível, alguém que, quando você olha, a pessoa não tem nada para ser repreendida, né? Seja exteriormente, seja na alma dela, né? E a Bíblia fala tantas coisas sobre perfeição. Quem vê nos estudos do Sermão do Monte, a gente falou muito, né, sobre perfeição, versículo que fala sobre perfeição. E por que a gente tem dificuldade de entender perfeição, ser perfeito na presença de Deus? Porque no dicionário português, ser perfeito é nunca errar. No dicionário português, ser perfeito é nunca cometer nenhum tipo de erro.
Porque a gente fala assim, mas ninguém é perfeito, né? Quem já pensou isso aí na sua cabeça? Ninguém é perfeito, irmão Léo. Por quê? Você tirou isso do dicionário português, do ditado popular do Brasil. Mas, biblicamente, ser perfeito, quando você olha no original, no grego, é maturidade. Ser perfeito é você ser maduro na Bíblia, ser uma pessoa que está completa, que está cheia. Isso é o ser perfeito no grego, ali que Jesus fala. Em Mateus capítulo 5, verso 48, Jesus vai falar: sejam perfeitos, como o Pai de vocês que está no céu também é perfeito. Quem já entrou em crise lendo esse versículo? Eu já entrei em crise, irmão. Eu lia e falava, Jesus. Eu olhava para mim, para minha condição, falava, Jesus, está errado isso aqui. Né? Porque a gente olha para nós, a gente se deprime, né? Fala, Jesus, mas não, quando você coloca Jesus na frente e fala, agora eu posso ser perfeito, porque Jesus está na minha frente. Agora eu posso olhar com perfeição, com pureza, porque eu olho através dos olhos de Jesus. Eu penso com a mente de Jesus. Como o irmão Carlos pregou antes sobre unidade. O propósito de Jesus é fazer a gente se tornar como Ele. Não como sendo a quarta pessoa da Trindade, mas tendo as características dele, sendo imagem e semelhança dele. Você vai agora ter as mãos que ele tem, você vai ter os pés que ele tem, você vai agora correr a carreira que ele correu, vai fazer a obra como ele fazia, vai ouvir como ele ouvia, né? Com aquela atenção, com aquele coração meigo, pelos frutos do Espírito Santo. Amém? Então o obreiro de Deus, ele não tem do que se envergonhar quando ele tem esse coração perfeito na presença de Deus. E lembrando, perfeição não é nunca errar. Perfeição é toda vez que você errar, você agir de maneira perfeita. Por exemplo, qual que é o errado? Vamos dar um exemplo aqui. Você pecou. Quando você esconde o pecado e não se arrepende, essa atitude foi perfeita ou imperfeita? Imperfeita. Qual seria a atitude certa? Se arrepender, confessar. Se envolve pessoas, se reconciliar com as pessoas. Essa é a atitude perfeita do Evangelho. Errou, recomeça de novo. Não esconde, não tenta fugir do problema. Esse é o erro do ser humano, né? Ele tenta fugir do problema, ele tenta esconder o pecado, ele tenta esconder a situação. E Jesus não nos chama para esconder, mas para resolver, porque essa é a atitude do Evangelho. Ser perfeito no Evangelho é você mesmo errando, você quer recomeçar, você quer se levantar, você quer fazer certo aquilo que deu errado, né? Então isso é a perfeição no Evangelho. Amém? Outro exemplo também é, por exemplo, você falou alguma palavra que machuca a pessoa e a pessoa está machucada com você, ou você se feriu e você precisa pedir perdão para a pessoa e às vezes por orgulho você não pede. Não, mas errado é o fulano, eu não estou errado, porque isso é orgulho. Então isso não é uma atitude correta do Evangelho. A atitude correta é o quê? É abaixar a cabeça e falar, eu estou errado, me perdoa, vamos recomeçar. Essa é a atitude certa do Evangelho. Amém? Agir com perfeição é isso na Bíblia. Vamos ver aqui alguns versículos que falam sobre isso. Salmo 119. Salmo 119. O verso 1 e o verso 80 a gente vai ler. Pedir para o Guilherme ler para nós o verso 1 e o verso 80. Abençoados são os imaculados no caminho, que andam na lei do Senhor. No 80. Deixe que o meu coração seja íntegro nos teus estatutos, para que eu não seja envergonhado. Amém? Aqui na minha tradução fala irrepreensível, né? Mas é o mesmo significado, o mesmo sentido, né? Abençoado, bem-aventurado, feliz a pessoa que tem o seu coração irrepreensível no caminho do Senhor. E no verso 80 diz: seja o meu coração irrepreensível nos seus decretos, para que eu não seja envergonhado. Então, como que o obreiro de Deus não é envergonhado? Quando ele tem um coração irrepreensível. A pessoa vai ter que inventar mentira de você, porque ela não acha onde está a sua falha, né? Igual o Daniel.
Daniel, ele era justo, íntegro, e os sátrapas lá, aquelas pessoas ali que odiavam ele, tiveram que inventar alguma maneira de colocar Daniel à prova. Então as pessoas às vezes vão ter que inventar história, mentira sobre você, porque você tem uma vida íntegra na presença de Deus. Amém? Então isso é o que Deus fala para a gente não ser envergonhado, ter esse coração íntegro, o coração perfeito, esse coração que está sempre procurando colocar Jesus na frente. E perfeição não é você olhar como perfeito assim, com orgulho, né? Nossa, como eu sou perfeito, eu nunca erro. Não, é você falar assim: Jesus, eu sou pobre de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito. E pobre de espírito é aquele que se curva, aquele que se prostra no original, né? Aquele que se dobra. Então você se dobrando e reconhecendo que em si mesmo você não consegue ser perfeito, mas você confia na integridade de Jesus. É a integridade de Jesus na sua vida que faz diferença, e não a sua integridade. É a justiça de Jesus sobre a sua vida e não a sua justiça própria, né? É a vida de Jesus sendo manifesta em nós que vai fazer esse varão perfeito ser manifesto e revelado. Amém? É Jesus Cristo através de nós. Outro versículo, Tiago capítulo 1. Vamos lá em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 4. Pedir para o Ari ler para nós. Tiago 1, versículo 4. Aham. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Amém? Então aqui Tiago fala, né, para a gente ter paciência, né, ter perseverança, para que essa perfeição de Deus age de forma completa na nossa vida. Porque toda vez que Jesus está te levando para a aprovação, para você, como que eu posso dizer, para você amadurecer numa situação, toda vez que você interrompe aquele processo, você não foi perfeito, porque Jesus queria que você perseverasse até o fim, e você interrompeu aquele processo, e Deus queria fazer algo na sua vida, e porque você não foi até o fim, foi interrompido o processo e você não ficou perfeito, porque faltou alguma coisa, né? Para que não falte coisa alguma, é no nosso caráter, né? Imagina o homem Jesus na sua frente e está faltando um braço, está faltando uma perna, ou está faltando uma orelha, né? Porque você não quis ouvir o que Jesus falou, daí ficou faltando alguma coisa. É nesse sentido que está falando, que nós precisamos passar pelos processos de Deus e ir até o final. Você não pode interromper o processo de santificação de Deus na sua vida. O obreiro de Deus não pode interromper o processo de Jesus sendo gerado no coração dele. Porque um obreiro que não tem Jesus gerado no coração, né, o caráter, a essência de Jesus gerado no coração, vai dar trabalho no futuro. Talvez hoje você está dando trabalho, ou talvez você percebe que a sua vida não sai do lugar, é porque talvez você interrompeu os ciclos da sua vida e Jesus quer que você restaure isso, que você persevere. Tiago fala, é perseverando, é tendo paciência, porque às vezes vai acontecer a mesma coisa várias vezes na sua vida, e Jesus está falando, enquanto você não entender essa parte dessa provação, eu não posso te levar para níveis maiores, porque você ainda não conseguiu vencer essa etapa dessa provação. Toda vez que vem a tentação, você cai. Como é que eu vou te levar? Como é que eu vou te confiar coisas maiores? Como é que eu vou te levar para ambientes maiores se você está caindo na mesma coisa, está batendo na mesma tecla toda vez? Entendeu, irmãos? Então vamos dar um exemplo. Eu conheci um jovem uma vez, ele tinha problema com a impureza, né? E jovem solteiro, né? Os irmãos já sabem o que eu estou querendo dizer. Eu falei para ele, irmão, você precisa romper isso, você precisa romper essa barreira, senão sua vida nunca vai para frente. Você não vai mudar, sua vida não vai sair do lugar, porque toda vez Jesus vai vir, vai te provar, vai vir a tentação, vai vir as coisas, né? Vai vir, o diabo vai te tentar e você vai ceder, e Deus não quer que você ceda. A Bíblia diz o que em Hebreus 12:4, que ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Jesus vai falar assim, meu filho, veio o pecado, não é para você falar a carne é fraca, as coisas assim mesmo. Jesus fala assim, corta sua mão, arranca seu olho, que é melhor entrar no céu sem o olho do que ir para o inferno com todo o seu corpo, porque o pecado destrói, o pecado não é brincadeira. Então você tem que lutar, você vai ter que declarar guerra contra o pecado,
né? Porque o próprio Jesus falou: arranca a mão se for preciso, mas não vai para o inferno por causa do pecado. Amém? Então luta, mata esses gigantes da sua vida. O obreiro tem que vencer os gigantes da sua vida, né? Porque é em Jesus, irmão, não é na sua força, você não consegue na sua força, é na pureza de Jesus, é na graça de Jesus, é na vida que Jesus flui através de nós. Amém? Que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, para nós encerrar, né? Manejar é você ser habilidoso com as mãos, é você ser habilidoso naquilo que você está fazendo. Que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro de Deus e a Bíblia são inseparáveis. O obreiro e a Bíblia é isso aí, ó. É inseparável. Qualquer conselho ele vai lembrar da Bíblia. Alguém está ansioso no trabalho, você vai lembrar de um versículo da Bíblia. Né? Alguém está passando depressão, você vai lembrar de algo que Jesus ministrou através da Bíblia. Por quê? Você meditou naquilo. Quando você medita, o diabo não rouba mais aquilo do seu coração, porque está gravado. É como se o seu coração fosse uma gaveta que você vai guardando as caixinhas das promessas, né? Os versículos ali dentro. Sempre que precisar, vai sair um versículo. Toda hora que precisar, um versículo de perseverança vai sair um. Versículo de vencer qualquer coisa, qualquer área da vida, você vai ter um versículo pronto, porque o obreiro ele precisa amar a palavra de Deus, amém? O interessante é quando Paulo fala assim para ele, Paulo fala para Timóteo, que não tem que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Naquela época só tinha o Antigo Testamento, então imagina, eles tinham que ler o Antigo Testamento, eles liam o Antigo Testamento e às vezes é mais difícil entender algumas coisas do Antigo Testamento, né? A interpretação do Antigo Testamento. E Paulo estava falando, se dedica a entender a palavra, se dedica às palavras que também são ministradas pelos presbíteros, pelos bispos, né, pelos obreiros que tinha naquela época. Então a gente precisa manejar bem a palavra de Deus. Vamos abrir aqui Josué capítulo 1, verso 7 e o verso 8. Josué capítulo 1, verso 7 e o verso 8. Pedir para o Pedro ler para nós. Gessé lê para nós. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Então olha só, as orientações que Deus está dando aqui para Josué. Josué, toda essa lei que eu dei para Moisés, medita nela, tenha o cuidado de guardar essa palavra, para você ser bem sucedido. Irmão, quem guarda a palavra de Deus é bem sucedido na face da terra. Quando eu falo bem sucedido, não é só materialmente, financeiramente, é em todas as áreas. Você vai ser feliz emocionalmente, você vai se curar em Jesus, você vai ser uma pessoa plena na sua casa, você vai estar sempre alegre. Não que você não vai ter tristeza, não vai ter o dia mal, mas o natural do crente é ser feliz, é ser alegre. Porque Jesus falou que ele tem uma alegria para nos dar, que é constante. Flui aqui, você não pode deixar esse rio de água viva parar. O dia que você interrompe essa água, aí você acabou, você vai ficar triste, amargurado, triste, vai ficar depressivo. Mas enquanto esse rio estiver fluindo, até no dia mal, você tem esperança, você tem fé, você tem alegria. Mas aqui ele fala assim, medita nesse livro de dia e de noite, né, tendo cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Prosperar é você não ser somente milionário, mas é você ser pleno, porque tem gente que é milionário, mas dentro do coração não é próspero, não é bem sucedido. Que é você ser satisfeito, ser realizado com Jesus. É você ter sabe, igual criança, eu vejo minha filha, ela é alegre, né? Ela sorri, né? Criança é desse jeito. E por que ela é assim? Ela não tem um carro, não tem uma casa, não paga conta, nada, não é milionária. Por que ela é assim?
porque ela é realizada, a criança ela é satisfeita, ela mostra a natureza de Deus, como Deus é feliz, como Deus é alegre, e é assim que Deus deseja que seus filhos sejam, como criança. Então, é pela palavra, irmãos, trazendo aqui, quando você lê a palavra, aquelas coisas da velha natureza vão indo embora e a nova natureza de Jesus vai vindo sobre a sua vida. Outra passagem, vamos abrir lá em João 5,39. João 5,39. João 5,39. Pedir para o irmão Moacir ler para nós. Ah, sim. Pode? Sem óculos também. O irmão Vilmar, João 5,39. Examina a Escritura, porque julgais tens nela a vida eterna, e são elas as mesmas que testificam a mim. Amém? Então, examinar as Escrituras não é a mesma coisa que ler. Você pode ler a Bíblia e depois você vai sair e não vai lembrar mais, que nem se ler um livro. Um ateu lê a Bíblia e isso para ele é só mais um livro. Mas aos filhos de Deus não, foi dada essa graça de meditar, de examinar, você esquadrinhar a palavra de Deus, você espremer até sair o sumo, a parte que vai fazer sentido para você naquele dia que você está lendo. É você olhar para a Bíblia e falar: o que a Bíblia pode me ensinar hoje? O que esse versículo, essa passagem pode me ensinar hoje? E você fica o dia inteiro com aquele versículo na cabeça. Você lê um versículo e às vezes você coloca em prática no seu trabalho, na sua vida. Que é automático, né? Os filhos de Deus têm o Espírito Santo. Então, quando você tem o Espírito Santo, você olha o versículo, parece que ele salta, vem para o seu coração, e aquilo te traz um temor, aquilo te traz aquele fervor. Você fica: Jesus, que palavra! Você fica remoendo aquela palavra, como Deus é lindo. E a palavra vai fluindo dentro de você e vai brotando, que nem uma semente que vai germinando ali dentro. Quando vê, você está expert em uma palavra, no único versículo que você leu: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você já começa a tirar a revelação. Não, mas por que pastor significa isso? Por que não faltar significa isso? Por quê? Porque você deixou aquilo crescer no seu coração. E é tão interessante esse mistério da Bíblia, que Jesus fala assim: aquele que tem, mais lhe será dado, que não tem, até o que tem lhe será tirado. Fica um ano sem ler a Bíblia, você esquece muita coisa. Mas lê a Bíblia todo dia, 3 vezes, 4 vezes no dia. Irmão, você fica com o seu coração apaixonado por Jesus, sua mente fica sadia, né? Você tem sempre graça para comunicar a verdade de Deus para as pessoas, porque esse livro é vivo, esse livro aqui é vida, né? Então examine a palavra, o obreiro de Deus. Vamos voltar lá só para a gente encerrar agora, 2 Timóteo 2,15, né? 2 Timóteo 2,15. Que diz, né? Procura se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos que ter esse manejo, ser habilidoso na palavra de Deus, né? Tem esse hábito diário, irmão, de ler a Bíblia. Se você ainda não tem ou tinha e perdeu esse hábito, tem como restaurar. Em Jesus tudo pode ser restaurado. Em Jesus qualquer hábito que se perdeu pode ser restaurado de novo, né? Mas você precisa tomar a decisão, que nem sempre você vai sentir. O anjo não vai descer do céu toda noite, né? Aquela glória no seu quarto não vai descer todo dia, mas todo dia, porque você tem uma aliança com o seu Senhor e Salvador, você vai tomar a decisão de falar: Jesus, eu não quero ler a Bíblia hoje, mas eu vou ler porque eu te amo. Jesus, hoje eu não quero ir na igreja, mas eu vou porque eu te amo. Jesus, eu não quero fazer determinada coisa, mas eu vou porque eu tenho uma aliança com o Senhor. E quando você vai, às vezes você não está sentindo, mas você começa a fazer, depois você começa a sentir. Percebe o dia que você não quer orar? Você começa a orar, depois de uns 5 minutos o coração já começa a queimar,
Começa a sentir aquele calor, aquela glória. Por quê? Você foi para o lugar da oração e depois começou a sentir a presença. Que nem sempre você já vai sentindo a presença, mas é um compromisso. Imagina, você está todo dia com compromisso com a sua empresa, bater cartão. E com Jesus é 2 vezes mais ainda, né? Por quê? Porque é por amor, é com gratidão no seu coração. Amém? Os irmãos querem comentar, falar alguma coisa? Então hoje eu vou falar sobre isso, semana que vem eu vou falar sobre como fazer uma comparação da vida de Jesus com